deliberarmos, peço aos senhores deputados e senhoras deputadas que registrem sua presença no painel para fazermos conferência de quórum, por se tratar de um projeto de lei complementar. Entendi. Primeiro turno. Dois são em primeiro turno. Nós vamos fazer segundo turno hoje? Certo? Comi, registrou. Em discussão o projeto de lei complementar 0001.8/2018, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 459, de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Discussão em primeiro turno. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Saudação, senhor presidente, os demais colegas deputados, deputadas. Eu quero cumprimentar aí todos os dirigentes sindicais que estão aqui hoje, das várias centrais sindicais que acompanham desde 2009 esta grande luta, este grande debate que traz também ao Parlamento catarinense uma construção e a contribuição da votação do aumento ou do reajuste do piso mínimo catarinense. Nós, desde o primeiro dia, quando veio para este Parlamento esta grande luta, que eu já estive aqui no meu primeiro mandato, antes de 2009, mas especialmente na aprovação em 2009, do piso mínimo catarinense. Nós temos um convencimento e uma convicção de que a valorização do salário mínimo, a valorização da renda dos trabalhadores, toda a sociedade ganha, o próprio Estado ganha, porque aumenta o giro de recursos na economia e melhora a vida das pessoas, especialmente dos trabalhadores e trabalhadoras. Felizmente, no Brasil, nós tivemos mais de uma década de reajuste do salário mínimo acima da inflação, com ganho real de mais de 80%, onde trouxe uma nova perspectiva para trabalhadores e trabalhadoras. Nós vamos continuar esta luta. Infelizmente, neste momento, nós vivemos no país um momento drástico de antirreforma trabalhista, que tirou as regras trabalhistas conquistadas há mais de 100 anos,
muita luta, com muita dedicação, com sangue e suor de trabalhadores e trabalhadoras, estão tirando. Felizmente, a luta e a mobilização não deixou isso acontecer, por enquanto, com a Previdência. Temos que estar alerta, porque pode vir um golpe logo depois do processo eleitoral e ainda este ano querer aprovar. Por isso, temos que estar sempre alerta. Além disso, nós estamos perdendo uma política de recuperação do salário do Brasil, né? Infelizmente, o governo não recupera mais o salário acima da inflação. Isso já trouxe e está trazendo grandes perdas, né? E aqui nós estamos neste debate hoje. Com certeza, deveria ser maior o reajuste. Todos queriam um reajuste maior, mas foi possível chegar até aí a próximo de 3%. E nós aqui, o nosso papel é sim apoiar essa iniciativa. Eu, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, que sempre lutamos e vamos continuar lutando pela valorização do salário, pela valorização do trabalhador brasileiro, pela geração de emprego e renda, sim, nós vamos estar nesta luta com vocês, porque acreditamos que a solução do Brasil passa pela valorização do trabalho, em quem produz as riquezas, quem produz a economia. E para o próprio empresário, esse é um equívoco da nossa classe empresarial do Brasil, que não permite e não quer o aumento do salário, porque entende que tem que pagar mais e vai perder com isso. Pelo contrário, na experiência que nós tivemos de mais de uma década, quando o trabalhador recebe mais, ele não guarda esse salário em casa, embaixo do travesseiro. Ele vai fazer alguma forma de consumo, de compra. Isso movimenta, gera novos empregos, mexe, movimenta o comércio, movimenta a indústria e gera emprego. Isso está comprovado. Nós, felizmente, conseguimos mostrar isso nos últimos anos, porque nunca na história do Brasil, os governos neoliberais, os governos de direita permitiram que a gente pudesse ter uma recuperação do salário mínimo acima da inflação. E agora nós temos esta experiência concreta que nós podemos mostrar para o Brasil e para o mundo, para os trabalhadores, para a sociedade, que é possível. E aqui nós vamos continuar nesta caminhada, então parabéns às centrais sindicais, parabéns às entidades empresariais que estão sentando, discutindo o piso mínimo catarinense. É assim que a gente, com certeza, avança para o futuro. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela luta e nossa bancada vai sim votar favorável a essa proposta que estamos aí hoje para ser votada. Obrigado. Agora com a palavra o deputado César Valduga. Saudar o senhor presidente, senhores deputados, deputadas, saudar também a todos que nos acompanham via TVA e também rádio digital, em especial também aqui os trabalhadores das demais forças sindicais, como a CUT, a FESESC, a UGT, o Contricom, a Nova Central, a Força Sindical, também os sindicatos, a CTB, enfim, todas as entidades que você faz representar, né, pelos trabalhadores do Estado de Santa Catarina, e também de uma forma muito especial, meu amigo Sokol, que é presidente do sindicato dos trabalhadores da indústria de carnes de Capinzal e também toda a região. Mas, senhor presidente, dizer que a nossa bancada, sem dúvida nenhuma, é completamente favorável ao aumento, ao reajuste dos trabalhadores. Mas estava até conversando, o deputado Natalino, há poucos momentos com o Sokol aqui, tão pouco esse reajuste diante do que os trabalhadores prestam, né, para a população, para as empresas, para as indústrias do Estado de Santa Catarina. E nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, onde que percebemos que a gente vê aí o entreguismo, enfim, o Brasil vendendo o que é estratégico o nosso país ao capital internacional, como o setor energético, como o petróleo, as telecomunicações, agora também estão falando em privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Enfim, tudo isso afeta diretamente o mercado de trabalho, mas também os trabalhadores brasileiros. Aos trabalhadores brasileiros. Vejo que Santa Catarina está de parabéns, onde que consegue consensuar o setor patronal com
os trabalhadores do Estado de Santa Catarina. Mas nós precisamos muito mais do que isso, diante do desmonte que nós estamos vendo, né, no que é estratégico no nosso país como setor energético. Porque se continuar desta forma, nós vamos virar e nos transformar em soldadinho de chumbo do capital internacional. Como, né, aqui nós éramos o império dos portugueses, hoje nós estamos virando, nos transformando no império, trabalhando para o império americano, para os europeus. Isso nos coloca numa situação difícil, a partir do momento onde que estamos perdendo a soberania nacional, aonde que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que também são bancos que proporcionam também geração de emprego e renda, mas que querem privatizar e atinge bastante o setor produtivo, como o Banco do Brasil, que atende, deputado a mim, a agricultura, Caixa Econômica Federal, que atende a habitação, saneamento básico. Então, nós precisamos fazer uma analogia, enfim, das políticas públicas no nosso país, desses setores que são estratégicos para o nosso país e que também correspondem com a geração de emprego e renda. Agora, a partir do momento, né, que os setores estratégicos estiverem a comando do capital internacional, é claro, deputado Mauro, que eles vão pagar cada vez menos os nossos trabalhadores brasileiros. Cada vez menos. Isso é preocupante, deputado Coruja, da forma como está sendo colocado aí. Sem dúvida, as centrais, o setor empresarial no estado de Santa Catarina, que dialogaram, entraram no consenso, é positivo tudo isso. É muito positivo. E que, sem dúvida, os trabalhadores é que produzem a riqueza do nosso país. Olha o desmonte aí da reforma trabalhista, onde que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, o trabalho intermitente, que atinge diretamente, deputado Maurício, setores estratégicos da nossa economia, setores estratégicos como a educação, a segurança pública, a saúde, a reforma da Previdência, que atinge também diretamente os nossos trabalhadores, que o agricultor vai morrer com o cabo da enxada na mão e não vai conseguir se aposentar. Então, tudo isso são questões que a gente não pode se furtar, fazer o debate e trazer esse tema para que possamos sair da dormência. O movimento sindical, as centrais do nosso país. Então, vejo que todo movimento contrário a esse desmonte sempre é muito importante para que nós não fiquemos reféns do capital internacional no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Inscrito para, na sequência, o deputado Maurício está inscrito, a deputada Luciane, daí Vossa Excelência, se for para... Pela ordem, só. Então, pela ordem, deputado Maurício. Só para citar o presidente do vereador Paulinho, de Faxinal dos Guedes, nossos colegas, presidente do hospital, nosso colega vereador Valdecir Piton, de Iraceminha, que também está presente aí na casa, fazer esse registro aí, passar a palavra à deputada Luciane Carminati. Parabéns. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar todos os dirigentes sindicais, na pessoa da Nova Central, então, do Altamiro Perdonar, da Heloísa, da Intersindical, do Nicolau, da UGT, do Castanheira, da FESESC, também do DIESE, em seus nomes, todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui acompanhando, desde hoje pela manhã e ainda ontem na CCJ, o debate do piso mínimo regional. Quando a gente discute o piso mínimo regional, primeiro, destacar a importância de nós mantermos essa conquista. Nós não estamos vivenciando qualquer momento no nosso país. É um momento de perda de direitos, de retrocessos, de conservadorismo, como aquele que a gente ouviu anteriormente aqui. Portanto, é um momento sui generis. E nesse momento de falta de compreensão das necessidades básicas da população, o salário mínimo regional ele vem como uma conquista que permanece ao longo da história. Mas eu quero também destacar
que há um esforço grande das centrais sindicais, das federações e também do patronato no sentido de sentar à mesa e conseguir chegar nos índices que são aqui consensuados, né? Embora nós, às vezes, não entendemos como que Santa Catarina, que tem o maior PIB do país, não consegue trabalhar com indicadores, né, Adriana da CUT, para além da inflação, do IPCA. Então, nós também precisamos fazer esse apontamento aqui. Nós poderíamos ter um índice de valorização do mínimo regional para além da inflação, para além do IPCA, que é de 2,95. E quero, ao mesmo tempo, fazer a menção do que envolve hoje o debate, tanto do salário mínimo nacional, quanto do piso mínimo regional. Nós temos no Brasil hoje 44 milhões de brasileiros, ou seja, metade da população ativa, que recebe apenas um salário mínimo nacional. Isso é muito grave num país que é o 10º país em desigualdade social, ou seja, um país que tem tudo para dar certo, mas um país que ainda tem uma marca histórica de concentração de renda, de capital, de conhecimento e saber e de poder. Então, nós precisamos também, nesse contexto, entender que estamos muito longe de conquistar, de fato, uma equiparação, talvez, ou um equilíbrio nessa balança entre capital e trabalho. Não vou entrar aqui no mérito de que o trabalhador não vive sem o empresário, ou o empresário não vive sem o trabalhador. Mas o fato é que o Estado tem que regular essas regras, para que cada vez mais nós tenhamos um Estado com regras claras e com uma legislação mais dura e mais rígida, sabendo os limites de cada um. E, infelizmente, após a reforma trabalhista, nós fechamos o ano passado com um índice maior de empregos informais desde 2012 do que empregos formais. Então, a gente precisa trazer o debate aqui também do direito ao emprego, do direito à carteira assinada, do direito a férias e 13º, como previa a nossa CLT. Além disso, também parabenizar aqui todas as centrais que fizeram a luta contra a reforma da Previdência. Eu diria que, momentaneamente, nós ganhamos. E nós só ganhamos porque, apesar de termos visto a nível nacional o balcão de negócios aberto, nós colocamos o povo na rua por diversas vezes. E foi o povo na rua que conquistou a vitória da não reforma da Previdência. Portanto, embora vitoriosa, eu diria aos trabalhadores, a luta tem que continuar. É um olho no peixe e outro no gato, porque isso não está enterrado. Mas vocês têm o meu voto a favor aqui do índice negociado de 2,95. Obrigada. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares. O Brasil fixou, em 1988, um salário mínimo nacional. Já houve épocas em que havia um salário mínimo regional. E a fixação do salário mínimo nacional foi uma grande vitória, porque estados mais pobres, certamente, se o salário mínimo fosse regionalizado, teriam uma pressão muito grande para ter um salário pequeno. E esse salário, ele mínimo, que é pequeno, está lá no artigo 7º da Constituição, diz que tem que contemplar várias coisas, não contempla. Mas foi uma vitória, e os vários governos que tivemos no Brasil conseguiram, de certa forma, ampliar um pouco, porque sempre se falava que queria chegar a $100. Eu lembro na época que era adolescente ali que tinha que chegar a $100. Temos um salário maior. Aí, a Constituição deixou outro dispositivo, permitindo um piso regional. E é o que está se fixando hoje aqui. A luta dos trabalhadores,
Onde eles mais conseguem mostrar a sua ação é na questão da remuneração. É na questão do salário, do piso, do salário mínimo, da remuneração, do piso de cada classe profissional. E é onde o Brasil tem que atuar, porque o Brasil é um país muito injusto. É muito injusto. A diferença é muito grande salarial, a diferença é muito grande na riqueza, a diferença é muito grande no acesso às coisas. Então, um dos lugares que você tem que trabalhar para ter um piso salarial maior. Claro, é evidente, isso que se coloca aí é muito pequeno ainda, mas é sempre um motivo de comemoração. Comemoração porque há um dispositivo, há uma luta dos trabalhadores, se consegue o resultado e há também um acordo aqui em Santa Catarina consensual para avançar. Então, quero aqui, nesse instante, claro, votar a favor e parabenizar todo mundo, mas principalmente os trabalhadores, porque a luta, sem dúvida nenhuma, é muito mais dos trabalhadores do que da classe patronal. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu tive uma experiência como delegado do Ministério do Trabalho do Estado por 3 anos e tive o privilégio, deputado Aldo, de interagir com trabalhadores e empregadores. Na verdade, o piso regional, salário regional, o estabelecimento desse piso, ele é importante para as categorias organizadas que aqui estão, porque já parte de uma negociação de um teto mais elevado. Mas ele é muito mais importante para quem? Para as categorias que não estão devidamente organizadas, para os trabalhadores avulsos, para aqueles que não têm sindicatos fortes, para aqueles que não têm federação, para aqueles que estão lá no interior do Estado, desprotegidos e que não têm condições de discutir o seu salário de igual para igual com o empregador. Portanto, esse projeto se reverte da maior importância para todos, mas principalmente para os trabalhadores, entre aspas, mais fracos do que diz respeito à negociação. E é a cara de Santa Catarina, é fruto de um entendimento do empregador com o trabalhador, e nós, como de praxe todos os anos, homologamos aqui no Parlamento catarinense. Parabéns, muito obrigado. Com a palavra, o deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero cumprimentar todas as lideranças aqui também, dizer a vocês que sou representante da indústria e comércio aqui, me julgo como representante da indústria e comércio aqui dentro da LESC e concordo plenamente com o movimento de vocês. Sou um grande gerador de emprego no comércio de Santa Catarina e concordo e voto favorável a toda a solicitação de todos os senhores. Está aberto, ou melhor, vamos abrir o painel para votar no painel, por se tratar de um projeto de lei complementar. Feito a votação do primeiro turno, eu vou encerrar a sessão para votarmos em segundo turno e amanhã a redação final. Deputado Fernando Coruja, em respeito a Vossa Excelência, sei que o senhor declarou voto favorável. Falta registrá-lo. Estou votando aqui. Abrir o painel para conferir os votos. 30 votos sim, nenhum não, abstenção 0. Está encerrada a sessão. Já.
Imediato. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Vamos votar em segundo turno o projeto de lei complementar 001.8/2018. Vamos abrir o painel para deliberar. Beto, não está fácil o negócio, Beto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jean Kuhlmann. Alô, oi, senhor presidente. Senhor presidente, me permita aqui, eu quero aqui aproveitar o momento antes que encerre a votação, fazer um registro e um reconhecimento e agradecer a todos os deputados, né, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, nos membros da Comissão de Finanças, deputado Venzon, Comissão de Trabalho, todos os parlamentares, pela agilidade na questão da matéria, até porque todos os deputados, quando tiveram a oportunidade de demonstrar a sua vontade de colaborar na tramitação das comissões, fizeram a sua parte e em nenhum momento se negaram em agilizar o processo de votação dessa matéria que nós estamos votando. Tanto é que, de forma inédita, no momento da instalação das comissões, já foi convocado extraordinárias e já foi discutido este projeto de lei. O único projeto de lei discutido até agora que eu vi em instalação de comissão. Por isso, quero fazer esse registro e parabenizar o parlamento, que olha para uma matéria não pensando apenas na questão do seu regimento interno, mas pensando... Mais um minuto. Mas pensando, acima de tudo, senhor presidente, no povo de Santa Catarina, aquilo que é importante para os catarinenses. Por isso, quero parabenizar toda a classe trabalhadora, a quem construiu o consenso, mas aqui na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quero também deixar aqui os meus parabéns aos deputados, que fizeram a sua parte e agiram com agilidade e deram, com certeza, o passo e mostraram que este parlamento, quando trabalha em favor de Santa Catarina, com certeza ajuda muito o povo de Santa Catarina. Feito o registro, deputado Jean Kuhlmann, nós vamos abrir o painel para conferir os votos. (29 votos sim, nenhum não, abstenção 0. Aprovado em segundo turno. Na sequência, pedido de informação número 14, deputado Patrício Destro, solicitando ao secretário da Agricultura informações acerca das ações para a erradicação da doença do morno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Antes da sequência, pela ordem, deputado Ismael dos Santos. Presidente, se me permite apenas para registrar a presença nessa casa do presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar, doutor Silvio, que vem prestigiar os trabalhos. É uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado. Feito o registro. Na sequência, moções. Moção número 12, deputada Luciane Carminati, manifestando ao governador do Estado contrariedade em relação à demora para o início de prestação do serviço oncológico no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, no município de São Miguel do Oeste.
e apela para que sejam tomadas providências urgentes à realização do aditivo de repasse mensal ao referido hospital, bem como a regularização dos repasses. Em discussão, não havendo o que queira discutir em votação. Se estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção número 14, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o cabo PM Jetson Valentim Sozzi por ato de bravura ao salvar um homem que, após capotamento do carro e caindo no rio da cidade de Pedras Grandes, em discussão, não havendo o que queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção número 18, deputado Milton Obos, cumprimentando o soldado Marco Paulo Frâncio pelo ato de bravura frustrando o assalto a um posto de gasolina no município de São José. Em discussão, não havendo o que queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção número 19, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, apelando ao ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e ao secretário da Aquicultura e Pesca, para que restabeleça a CIR-LGP ou encontre saída temporária imediata para o atendimento da legítima demanda do setor. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 57 e 75, do deputado Nilson Berlanda. Requerimento 74, do deputado Kennedy Nunes. 76, da deputada Dirce Adenscheider. 77, deputado Antônio Aguiar. 78, deputado Padre Pedro Baldiceira. Esta presidência que comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 32, deputado Nilson Berlanda. Indicação 33, deputado Gabriel Ribeiro. 34, deputado Antônio Aguiar. 35, deputado Mário Marcondes. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais, porém, antes nós vamos suspender a sessão. Pela ordem, senhor presidente. Por até 10 minutos, porém, pela ordem, deputado Maurício Kudilark. Queria registrar a presença do vereador Elcio, de Bela Vista, aí, nosso amigo, companheiro, e que se faz presente nessa Casa Legislativa e parabenizar pelo trabalho que desenvolve lá. Obrigado, senhor presidente. Por solicitação do deputado César Valduga, para o vereador Marcelo Werner, do município de Itajaí, a fim de falar sobre a duplicação da SC 486, rodovia Antônio Rai, e a falta de obras que assegurem a travessia de estudantes e demais pedestres, bem como sobre a consolidação das leis que tratam dos direitos das pessoas com deficiência, aprovada nesta Casa Legislativa. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Senhor presidente. Está suspensa a sessão, deputado. Pode falar. Quero agradecer muito especialmente, cumprimentar nesse primeiro momento o presidente desta Casa, do Poder Legislativo Catarinense, senhor deputado Aldo Schneider, cumprimentando ele, comentar todos os deputados e deputadas que compõem o Parlamento Catarinense, cumprimentar também muito especialmente meu amigo do mesmo partido, deputado César Valduga, a qual nos atendeu aprovando e apresentando o requerimento para o uso da tribuna nesta casa. Agradecer ao deputado César sobremaneira pelo espaço. Senhores, eu sou Marcelo Werner, vereador em segundo mandato no município de Itajaí, e preciso ser breve na minha fala para que possa sensibilizar os senhores e senhoras deputadas e deputados da denúncia que trago nesta tarde
chuvosa aqui em Florianópolis, que é da nossa SC, a rodovia Antônio Raio, a 486, que liga Itajaí ao município de Brusque. Rodovia esta que está em processo de duplicação, uma obra fantástica, mas uma obra que deixou de atender às questões primárias, que é o ser humano em primeiro lugar. Eu quero trazer uma denúncia e sem sensibilizar os senhores, mas apelar, porque se vocês ou alguns não me conhecem, eu sou um vereador cego. Um vereador cego. Eu trago uma denúncia que só quem não quer, não percebe o que vai acontecer na Antônio Raio se nós não buscarmos resolver um problema lá eminente. Porque com sensibilidade, passando lá todos os dias, eu digo para os senhores, a obra da maneira que está sendo executada é para, infelizmente, em breve, nós vamos ter catarinenses falecendo, perdendo suas vidas naquela obra. Para os senhores terem uma ideia, o governo do Estado constrói um colégio importante para 1.500 crianças, alunos, à margem esquerda de sentido a Brusque. 90% da comunidade que vai usar esse colégio está na margem direita. E sabem o que tem lá para essas crianças atravessarem em segurança? Nada. 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 Vamos colocar o nosso bem maior, o bem precioso, as nossas crianças, aqueles cidadãos que lá moram, nos riscos de todos os dias. E para piorar, por teimosia do DEINFRA, por falta de sensibilidade do governador, não se faz nada. A rodovia já foi fechada com o New Jersey, é aquele muro que fica no meio da rodovia. O que acontece? Pessoas estão pulando esse muro. Por quê? Falta acesso, falta uma faixa elevada, ou uma passarela, ou aquilo que a segurança aponte como ideal. Mas não é compreensível que uma obra dessa natureza possa ser executada desta maneira. Primeiro pensando no veículo, para depois pensar no cidadão. É falta de responsabilidade, senhores. Eu venho nessa tarde apelar para cada um e cada uma de vocês. Ajudem a minha comunidade, ajudem Itajaí, convençam o governo do estado de Santa Catarina, que assumiu recentemente, que talvez ainda não tenha informação, doutor Pinho Moreira, para que ele exija do DEINFRA uma solução emergencial, sobre pena de não dar tempo, e lá nós vamos ter uma cruz no futuro, sinalizando a passarela. Eu peço que a técnica da casa possa apresentar um vídeo, penso que isso vai contribuir com os senhores para que tenham a dimensão daquilo que trago nesta tarde. Por mais de 15 minutos, cerca de 120 moradores dos bairros Itaipava, quilômetro 12, Bahia, Paciência, Arraial dos Cunha, paralisaram o trânsito nos dois sentidos da SC 486, a rodovia Antônio Raio. Com cartazes e gritos de protesto, eles cobraram a construção de retornos para veículos e 3 passarelas ao longo da rodovia, que já está em parte duplicada e liberada para trânsito. A duplicação da rodovia Antônio Raio impactou na rotina dos moradores dos bairros Itaipava, Paciência, quilômetro 12 e Bahia. Atravessar de um lado para o outro da pista ficou difícil e perigoso. O local da manifestação em frente à Multilog é um dos pontos mais críticos, onde pedestres e ciclistas de todas as idades, além de motoristas, se expõem aos riscos de acidente. Como a região tem milhares de moradores que precisam se deslocar para escolas, farmácias, mercados e outros bairros, a situação tem indignado a todos. A duplicação para nós é ótima, mas as condições que está dando que é precária, né? Estão isolando as comunidades. Nós da Itaipava, por lá de cá, que eu sou comerciante, os outros comércios, a escola, tudo, nós estamos isolados do outros bairros que se torna do outro lado da rodovia. Eles acham que estão botando a carroça na frente dos boi, né?
Trancaram a rodovia, mas não fizeram os contornos, é o que a gente precisa para nós, né? Quem sai aqui do quilômetro do 12 para ir na Itaipava tem que andar 3,5 km até no contorno lá do posto da Petrobras para vir na Itaipava. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer, né? A obra na rodovia é de responsabilidade do governo do estado através do Departamento de Infraestrutura, o DEINFRA. O projeto original prevê 3 passarelas, mas para um trecho de mais de 20 quilômetros. A prefeitura garantiu a construção de mais uma, mas os retornos não estão previstos. A gente lamenta que chegue a esse momento, né, que a comunidade tem que se colocar em risco, fechar uma via para chamar a atenção do poder público. A Câmara, através de todos os vereadores, já fez todas as solicitações, mas infelizmente o governo estadual não atende o apelo desta comunidade. Mas é necessário com urgência que se faça passarela, faixa elevada, túneis, para que a comunidade tenha acesso aos colégios que tem nos 2 lados da avenida e todos os outros serviços que ao longo da história dessa comunidade se comunicava, né? Então, infelizmente, a obra está sendo executada primeiro pensando nos veículos e deixando a nossa comunidade em risco. Senhores, quero agradecer a técnica, dizer que estou aqui hoje porque acredito na força do parlamento catarinense. Provável que nem todos os deputados estão aqui, mas espero que o eco do nosso apelo possa chegar a todos os gabinetes e, de fato, contribuirmos antes que a desgraça possa acontecer. Não é compreensível, não é aceitável, não dá para tolerar. Essa comunidade é uma comunidade histórica, está lá há muito tempo, compreende a necessidade de crescer, de desenvolver, Itajaí cresce para essa região, é natural que o desenvolvimento possa existir, mas é necessário que nós, pessoas públicas, deputados, governadores, senadores, possamos pensar ao realizar as obras, primeiro no ser humano, na garantia da vida, e depois nós vamos pensar em dar fluxo, em dar celeridade, não da forma que foi pensada a rodovia Antônio Raio. Pensou-se apenas de ligar Itajaí a Brusque, mas ali tem 12 comunidades que se utilizam dessa rodovia há muito tempo. Então é importante que possamos convencer, e por isso que estou aqui. Não tenham dúvida que os deputados e deputadas que estão aqui hoje, ouvindo esse discurso, vendo esse vídeo, não hão de se contentar e de ficar tranquilos com essa realidade. Que vocês possam se indignar como a comunidade está indignada. Foi realizado um protesto na última sexta-feira, fechou-se a avenida e vão existir tantos outros que necessário for para, quando até conseguirmos, de fato, melhorar as condições daquela avenida. Então, eu faço esse apelo por tudo aquilo que vocês conhecem e respeitam a vida, que essa vida desses catarinenses, principalmente desses itajaienses, possam ser preservadas com a construção de novas passarelas. Há muito tempo eu discuto a rodovia Antônio Raio, mas, infelizmente, o governo diz que é uma obra com investimento do BID e ele não pode alterar. Isso é um absurdo. Para mim, fere até a soberania, aonde eu vou dizer que o recurso que vem internacional vai decidir como executa. Nós temos que ter engenheiros que conhecem a realidade e que, de fato, possam alterar dentro das condições que atendam à humanização dessa rodovia. Senhores, eu não vou conseguir falar da legislação da pessoa com deficiência, que essa casa tanto trabalhou, mas eu vou retornar numa outra oportunidade para, junto com os senhores, construirmos uma legislação avançada, que possa atender a todas as deficiências de Santa Catarina, que é outra política pública ausente ainda no nosso Estado. Senhores, sucesso, Deus abençoe, bom trabalho a todos e obrigado pela oportunidade a todos e principalmente ao grande amigo e camarada César Valduga, que nos ajuda e representa muito bem nosso partido e contribui com o Itajaí. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, vereador Marcelo Werner. Parabéns pela exposição. Aqui agora está presidindo o deputado Maurício Skudlark. Dizer que, inclusive, eu estive lá na comunidade do Limoeiro, numa audiência, numa reunião, porque a comunidade não estava sendo ouvida nas necessidades, a questão ali de elevado, de passarela, e parabenizar a Vossa Excelência aí
pela explanação. Vossa Excelência pode aguardar aí que tem deputados para usar a palavra ainda. Com a palavra, o deputado César Valduca. Cumprimentar Vossa Excelência, deputado Maurício, em especial nosso convidado Marcelo Werner, nosso vereador do PCdoB do município de Itajaí. E parabenizar, primeiramente, pelo trabalho, deputado Dresch, que nós estávamos interagindo e conversando. Parabéns, acima de tudo, por tudo que você tem representado para o Estado de Santa Catarina, na área da deficiência, nessa luta incansável, que a entidade vem fazendo no Estado de Santa Catarina, você e tantos outros, mas pelo trabalho de vereador no município de Itajaí, e que abrange também toda aquela região. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita pessoalmente, deputado Dresch, deputado Comim, Maurício, lá na SC 486. Realmente, se não for tomada providência, Dresch, vai, em pouco tempo, ser considerado uma rodovia da morte, porque por si só mostra o vídeo, né? As irregularidades, enfim, do projeto, mal elaborado, na verdade, mal elaborado. Aonde que não tem passarelas, aonde que não tem contornos, o próprio vídeo mostrou a dificuldade também dos pedestres, né, que enfrentam para atravessar aquela rodovia. E muitas vidas podem ser ceifadas, deputado Maurício, se o Estado não tomar providências, mas essas que sejam urgentes. Nós mesmos estivemos reunidos com o DEINFRA, aqui fizemos proposições nessa casa, né? Enfim, o DEINFRA já tem conhecimento dessa situação e das irregularidades que lá estão postas e que a comunidade clama por melhorias, enfim, e que esse projeto seja revisto, justamente para poupar as vidas, olhando a questão da mobilidade, olhando a questão da acessibilidade, olhando a questão da vida das pessoas, principalmente. E para que isso venha acontecer, vereador Werner, tem que ser tomado providência. Seja bem-vindo e parabéns pelo trabalho. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui e parabenizar a iniciativa também do meu colega deputado Valduga e parabenizar o vereador Marcelo Werner com todos os desafios que você tem, está aí defendendo a população e, infelizmente, vereador Marcelo, nossas cidades estão sendo organizadas mais para os carros do que para as pessoas. Essa é um pouco a visão de que tem no Estado, nos governos, aí, especialmente aqui em Santa Catarina. Então, é urgente tomar providências, olhar para a população, as pessoas que precisam, vão todo dia para o trabalho, né, construir suas vidas, né, fazer o seu trabalho, sua dedicação, juntos com as suas famílias, correndo esse risco. Então, podem contar com a gente aqui, vamos estar juntos nessa luta, lutando aqui no Parlamento, né? Importante vocês trazerem essas pautas, porque são muitas em Santa Catarina, na área de infraestrutura. Mais uma pauta, mas com certeza uma pauta importante, numa região onde, como você dizia, tem muitas comunidades que ocupam aquela rodovia, que precisam passar nessa rodovia e precisam olhar para o ser humano, para a pessoa. Então, nós vamos cobrar, sim, junto ao Estado, junto ao DEINFRA, a resolução desse problema. Obrigado e parabéns. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Inclusive, registrar o vereador Marcelo Werner, que eu estive lá a convite do Charles Gaikoski, que é diretor da Transporte São Miguel, na comunidade lá, e tivemos esse debate. A comunidade, deputado Dirceu, teve que contratar um advogado, entrar na justiça, para que a justiça determinasse que as audiências públicas previstas no projeto fossem realizadas. Então, verdadeiro absurdo. Obrigado, vereador Marcelo, aí essa casa está sempre à disposição de Vossa Excelência. Obrigado, deputados, pela oportunidade. Conto com o apoio dos senhores, tenho certeza da acessibilidade de cada um e cada uma e vamos proteger, sem dúvida nenhuma, a vida em primeiro lugar. Obrigado pela oportunidade, bom trabalho. Obrigado. Nós reabrimos a sessão, passamos para as explicações pessoais. Primeiro, deputado inscrito, deputado Dirceu Dresch. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado César Valduca. Bem rapidinho aqui, mais uma vez agradecer o Marcelo, mas também fazer justiça de agradecer a presença também que está aqui no plenário dessa casa, o Fabene, que é o presidente da FESEC, do nosso estado de Santa Catarina. Então, por isso, seja bem-vindo também, Fabene, a esta casa. Obrigado.
Obrigado, deputado Sérgio Valduga. Com a palavra, deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna nesta tarde, dialogando com os catarinenses, e já trouxe esta pauta aqui nesta tribuna, neste parlamento, por dezenas e dezenas de vezes, que é o tema das secretarias regionais. Mas antes disso, eu quero fazer um registro, deputada Luciane Carminati, a deputada Ana Paula não está no plenário nesse momento, mas eu quero me solidarizar com a deputada Ana Paula, me solidarizar com todas as mulheres catarinenses, e eu quero, acima de tudo, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Salum, temos debatido grandes projetos, importantes projetos aqui na casa. Agora, eu quero discutir ideias. Eu não quero descer ao piso, como desce o deputado Salum. E eu quero discutir política. E em respeito às mulheres de Santa Catarina, do Brasil, em respeito às mulheres deputadas, são 3 deputados estaduais, inclusive uma do seu partido, nós temos grandes mulheres. E eu me orgulho de ser líder da bancada e ter na bancada do Partido dos Trabalhadores, de 5 deputados e deputadas, 2 deputados estaduais, da capacidade de debate, de apresentação de propostas, de projetos, como a deputada Ana Paula e a deputada Luciane Carminati. E eu me orgulho do debate, da capacidade delas, e queremos continuar discutindo política e discutir projeto. Não por ser mulher, e nós, infelizmente, temos hoje o resultado do golpe no Brasil, que um dos grandes motivos, deputado Salum, foi por homens como você, que não valorizam a mulher, que entendem que a mulher não tem como fazer política, que tiraram uma presidente que não tem crime algum, e botaram um corrupto, que instalou no Palácio do Planalto uma quadrilha, que hoje o Brasil cai lá embaixo nos institutos internacionais, na avaliação do tema do combate à corrupção. Se eu não me engano, o deputado Luciane Carminati, em mais de 90º lugar, perdendo para outros países, muitos outros países, no combate à corrupção. Então é isto, muitas vezes querem dizer que o PT colocou Temer lá. Se fosse pelo PT, o Temer não seria presidente jamais, pela sua proposta, porque ele esteve junto com a gente, respeitamos pela história que o PMDB e o MDB construiu. Agora, não aceitamos jamais golpes, e quem colocou Temer lá foram os deputados que tiraram a presidente Dilma, os deputados e senadores que são responsáveis por este governo, pelo desastre desse governo, pela pirotecnia que faz, agora intervindo, botando o exército no Rio de Janeiro, que não está preparado para combater o crime organizado, o narcotráfico. O exército é para enfrentar e defender o Brasil de outros países, de outras nações que querem ocupar nosso país. E não para combater a violência, não combater o narcotráfico. Isso é papel do Estado, é papel de forma diferente da própria Polícia Civil, Militar, e do enfrentamento com políticas sociais e tal. Então, é isso. Eu quero aqui deixar esse registro, como líder da bancada do PT, repudiando esse tipo de atitude, porque eu gosto de discutir política em alto nível. Eu gosto de discutir política na política, como ela tem que ser. E falar que o PT quebrou o Brasil, eu gostaria de relembrar de que nós levamos no nosso país a 16ª economia para praticamente a 5ª economia mundial, com as políticas que nós construímos. Então, isso não pega, esse discurso a sociedade está entendendo. Hoje, a grande maioria do povo brasileiro já compreendeu que nós vivemos um processo de golpe, e por isso mesmo as pessoas já estão querendo o presidente Lula de volta, e ele vai ser o nosso presidente, queiram eles ou não queiram, o povo brasileiro quer. A elite não quer, mas o povo brasileiro quer. Então nós vamos continuar na luta pelo Brasil e pelo povo brasileiro, pela nossa soberania,
pelos direitos da população, do servidor público, do trabalhador assalariado, do sem terra, dos excluídos deste modelo perverso que nestes anos de golpe agora os dados comprovam. Os pobres e a classe média cada vez mais pobre e um pequeno percentual dos ricos cada vez mais rico. É isso o resultado do modelo perverso que concentrou durante a história a renda nesse nosso país e que nós estamos duramente lutando contra isso e queremos que o Brasil seja um país de todos os brasileiros. Esta é a nossa grande luta, essa grande nossa missão de quem faz política olhando para o povo que mais precisa. Então, neste desafio que nós estamos aqui, e quero dizer como lá em Brasília, como o presidente Temer, fazendo pirotecnia, tentando ser candidato a todas as custas, e se para isso precisar fazer intervenção nos estados, porque não tem política social, não tem política de desenvolvimento, e aí acaba criando situações gravíssimas de pobreza, de miséria, de desemprego. O próprio governador do Rio diz, se não tiver emprego, nós não conseguimos resolver o nosso problema da violência. Então, aqui em Santa Catarina também um governador, agora, engraçado, no ano eleitoral, vem desfazer, vem com mudanças drásticas na questão das secretarias regionais. Por que não fez antes? Nós temos projetos aqui, nós temos uma luta permanente. Agora foi ver que 500 milhões por ano em gasto em estrutura é demais. Por que não se fez isso antes? Nós já viemos discutindo isso há muito tempo, e o Partido dos Trabalhadores ofereceu para Santa Catarina uma forma diferenciada, constitucional inclusive, com orçamento participativo, com uma estratégia de desenvolvimento regional diferenciada, não criar um cabide de emprego, para isso não precisa. Nós podemos construir política de desenvolvimento regional de outra forma, e não criando estes cabides de emprego, chegamos a ter 36 secretarias regionais, e é isso que nós sempre discutimos, porque agora, nesta mudança drástica de extinguir essas secretarias neste momento, nós sempre fomos favoráveis, e continuamos sendo favoráveis à extinção. Esse é o nosso debate, e nós queremos construir uma nova estratégia de desenvolvimento regional no nosso estado de Santa Catarina, uma outra forma que inclua as universidades, as entidades empresariais, de trabalhadores, que possam nos ajudar a pensar uma estratégia que, de fato, esse Estado não precise passar pelo que vem passando. Tantas pessoas que vêm engrossando as fileiras do desemprego, da violência, as grandes cidades que poderiam ficar nas suas regiões, se a gente tivesse uma política séria, de fato, de desenvolvimento regional, com orçamento participativo, com participação da sociedade. Este é o nosso grande debate, e não pirotecnia. Não pirotecnia, em épocas de eleições. Isso nós não precisamos. Continuamos nesta luta, não pela diminuição do Estado, porque tem um falso debate de que diminuir o Estado, ter menos educação, privatizar, terceirizar, não ter saúde pública, a saúde como um grande negócio de ganhar dinheiro, a educação como um negócio, isso nós não concordamos. Nós queremos diminuir máquina sim. Agora, não diminuir o papel do Estado em intervenção no Estado, nas políticas sociais, política de desenvolvimento. Este é o nosso grande debate que nós queremos fazer com qualidade, com respeito, com homens e mulheres participando dessa discussão, porque são os homens e mulheres que constroem a riqueza, o trabalho, o desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina, portanto, todos têm que participar desta construção. É este o nosso grande desafio e é este o nosso caminho que nós queremos seguir. Um grande abraço. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Próximo orador inscrito era o deputado Roberto Salum, que comunicou que está participando de uma reunião na presidência da Casa. Próximo inscrito, deputado Venzon, abdica da palavra. Próximo inscrito, deputado Mário Marcondes, também. Próximo inscrito, deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Presidente, obrigada. Como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, minha manifestação hoje é sobre uma das áreas mais abandonadas pelas políticas públicas em Santa Catarina. Estou aqui falando do setor da área da cultura. Iniciamos falando do setor audiovisual em Santa Catarina.
A Lei 15.746, de 2012, institui o Prêmio Catarinense de Cinema, realizado pela Fundação Catarinense de Cultura, a ser conferido anualmente a pessoas físicas e jurídicas vencedoras de concurso público de incentivo à produção audiovisual. No mês de setembro do ano passado, o então governador Raimundo Colombo anunciou durante a cerimônia de entrega do Prêmio Elizabeth Anderle que o edital da área do audiovisual seria lançado e distribuiria 8.420.000. Nesse total, esse valor todo seria distribuído em prêmios, sendo que, desse total, 3,5 milhões da parte do governo de Santa Catarina e quase 5 milhões, para ser mais exata, 4.920.000 viriam da Ancine, Agência Nacional de Cinema, através do Fundo Setorial do Audiovisual. Portanto, nós temos aí um total de 8.420.000. Em dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina aprovou a Lei Orçamentária Anual, prevendo recursos para a área da cultura. Foi toda uma engenharia financeira construída entre a Fundação Catarinense de Cultura e também a Secretaria da Fazenda para assegurar a contrapartida, portanto, os 3,5 milhões do governo do Estado, no convênio assinado com a Ancine, para que a Ancine pudesse, então, enviar para Santa Catarina esses 4.920.000. Na semana que antecedeu o seu afastamento, o governador Raimundo Colombo assinou a autorização para o lançamento do edital. Porém, até hoje, ele não foi lançado. E a maior gravidade, telespectadores e quem nos acompanha, é que o prazo do convênio com a Ancine vence amanhã, dia 22 de fevereiro. Se o prêmio não for lançado imediatamente, Santa Catarina perde quase 5 milhões de reais para a cultura, em especial para o audiovisual. Nós não podemos aceitar que quase 5 milhões sejam desperdiçados pela burocracia do Estado, por um governo que há 8 anos vem mostrando total desprezo pela arte e pela cultura em Santa Catarina. Importante destacar que o último Prêmio Catarinense de Cinema foi lançado em 2014 para 2015, ou seja, a lei foi desrespeitada em 2016 e também em 2017. E assim, a área do audiovisual pode ficar 3 anos sem nenhum incentivo do Estado. Estamos falando de um setor que representa aproximadamente 0,54% do PIB brasileiro e que é uma das principais forças da chamada economia criativa, que gera um potencial de empregos e renda. Diferentemente de outros setores da economia nacional, o audiovisual foi o setor que teve crescimento nos últimos anos a ponto de superar o PIB das indústrias farmacêutica e têxtil. Caso o descaso continue, a cadeia produtiva do audiovisual será fortemente afetada e o Estado perderá cada vez mais profissionais, muitos deles formados aqui em nossas universidades. Lançamos aqui, portanto, um apelo ao governador Eduardo Pinho Moreira para que cumpra a lei, honre o convênio firmado com a Ancine e lance ainda hoje, dia 21 de fevereiro de 2018, o Prêmio Catarinense de Cinema. Senhor governador, a classe artística e cultural, o setor do audiovisual em particular e a sociedade catarinense esperam pela sua decisão com a máxima
urgência. Ainda sobre a área da cultura, havia também especulações de que o novo governador pretendia desmembrar a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, a SOL, e subordinar a pasta da Cultura à Secretaria de Estado da Educação. Manifestamos, inclusive, dias atrás, a nossa apreensão em relação ao prejuízo que as políticas públicas da área podem sofrer. Queremos lembrar que, em janeiro desse ano, o governo publicou a Lei do Sistema Estadual de Cultura. A partir disso, o grande desejo de todos era ver o fortalecimento institucional do setor de cultura em Santa Catarina. Entretanto, acabar com a SOL é um enorme retrocesso para essa política tão importante que gera renda e empregos e gera cultura em nosso Estado. Caso a intenção do governador se confirme, o anti-exemplo do Estado de Santa Catarina poderá ter um efeito cascata desastroso, porque pode incentivar as prefeituras do nosso Estado a diminuir ainda mais a estrutura e a verba de cultura. Eu pergunto, como um gestor cultural de um município conseguirá convencer o seu prefeito a institucionalizar e investir em cultura, tendo em vista que o Estado está fazendo o contrário, está fechando esses espaços? Lamentamos profundamente que o governo dê indícios claros de não enxergar a cultura como uma pasta estratégica para o desenvolvimento social e econômico. Nesta manhã, não houve confirmação pública de alteração da pasta, durante o anúncio que o governador fez. Esperamos que essa decisão não seja tomada mais para frente, como ele insinuou. A cultura é geradora de emprego e renda, é transformadora, é transversal, impacta positivamente na saúde, na segurança pública, no turismo, na educação, no meio ambiente. Nós não precisamos mais de penitenciárias, precisamos de mais teatros e bibliotecas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.